Agora o jogo ficou mais claro, né? Ficou até mais fácil a gente entender o que vai acontecer nos Estados Unidos, né? Eu, antes de mais nada, ontem à noite, né? Não estava nem acompanhando notícia, estava até no show, né? Teve um show ontem, era Dia Mundial do Rock, né? Então, para quem gosta, sabe como a coisa é. Teve um show ontem com várias bandas de rock and roll e tal. E aí no meio eu vi e não consegui nem me inteirar muito. Mas imediatamente eu lembrei de como esses atentados políticos, eles são comuns, eles não são incomuns, né? Na verdade, a gente trata isso como uma originalidade, né? Nos Estados Unidos, principalmente, foram 10 atentados, sendo 4 presidentes ou ex-presidentes assassinados, né? Ou concorrentes, né? Que foram mortos em atentados. Então, não é comum, né? O do Kennedy é o que mais a gente lembra, porque ele é um atentado da era moderna, tem imagem, né? Todo filme lá do carro, mas aconteceu antes nos Estados Unidos. São vários. Os Estados Unidos é um país que resolve as coisas na bala, historicamente, né? Então, para quem, inclusive, professa essa ideologia, né, das armas que fazem a população se defender dos governantes, bom, é basicamente o que a população dos Estados Unidos vem fazendo, assim, dentro dessa lógica, né? A lógica de você armar a população nos Estados Unidos ela é justamente para que a população possa se defender contra os tiranos, contra os governos, contra uma supremacia de poder totalitário. Bom, os Estados Unidos vem fazendo isso, de fato, né, com esses atentados. Então, para quem se alinha com essa lógica, esse atentado, ele não deve ser só como uma surpresa e nem como um fato inédito, né? Agora, eu lembrei ontem, Thiago e Fabrício, quando eu estava acompanhando as notícias lá, muito pingado, né, no meio desse evento que eu fui, do atentado que o Berlusconi passou em 2010. É um atentado que pouca gente lembra, mas eu sempre volto ao governo Berlusconi, porque o governo Berlusconi ele é já, inclusive, declaradamente pelo Bolsonaro, pelo Trump, por vários expoentes dessa nova extrema-direita, como o primeiro grande governo, né, modelo da nova extrema-direita no mundo no pós-guerra. Tá aí ó, a imagem, né? O Berlusconi, isso aí foi em 2010. O Berlusconi estava em Milão, num evento, se não me engano era Milão, e apareceu uma pessoa no meio da multidão. O Berlusconi está aí na janela do seu carro, né? Ele saiu um minuto lá no carro, colocou o corpo para fora do carro, assim, deixou os pés dentro do carro com o corpo para fora, o segurança segurando ele, e um cara apareceu com uma réplica de metal do domo de Milão, da Catedral de Milão, e acertou o Berlusconi com essa réplica. E o que aconteceu? O Berlusconi vinha num momento muito fragilizado politicamente, tinha ganhado uma eleição parlamentar um ano antes, mas vinha já com várias denúncias contra ele, denúncias que depois levariam, inclusive, à condenação, né, de corrupção de menores, daquela garota de programas, a Ruby, né, Ruby Rubacore, como ele chamava, né, que ela foi presa numa festa e o Berlusconi acabou liberando ela num telefonema para a polícia dizendo que ela era sobrinha do Mubarak, que era então o governante do Egito, né, era uma mentira, na verdade a menina era uma prostituta que estava a serviço do Berlusconi em várias das suas festas. O Berlusconi já vinha olhando para frente, Fabrício e Thiago, pensando, pô, cara, vou ser preso, vou me dar mal, porque o cerco está se fechando. E esse atentado contra o Berlusconi o fortalece muito. Curiosamente, não é uma surpresa, de novo, o que aconteceu, né? Ele fica muito fortalecido, essa imagem é muito forte. Eu mandei uma estátua para vocês verem depois ali, ele virou até estátua, né? Tem uma estatuazinha que era vendida na Itália ali, ó. Aquela de plástico. Né? Essa aqui, ó. Tem um local muito famoso em Nápoles, na Itália, que é um local onde se faz estátuas de políticos, de celebridades e tal. Geralmente as estátuas são cenas da vida desses políticos. Essa estátua foi muito famosa, né? Vendida na Itália e tal. Então, esse tipo de episódio, ele tende a fortalecer as pessoas que passam por eles, porque em a gente descartando a ideia de que isso foi uma armação, e nós não temos até agora nenhum elemento para afirmar isso, né, gente? Vamos deixar bem claro, vocês estão fazendo isso de modo muito responsável, sabe? A gente tem que deixar bem claro, não há zero elementos. Eu sei que muita gente que assiste ao TCM, que assiste o ICL, o 247, os sites, né, de progressistas de esquerda no Brasil, muita gente fica brava quando a gente fala isso. Eu vou voltar a falar o que eu sempre falo desde a facada do Bolsonaro. Eu não acredito que tenha sido armação a facada do Bolsonaro. Não há elementos. Tudo que é colocado como... Aí parece que não é bem assim. Muitas vezes de pessoas que não sabem como funciona a dinâmica dos crimes, né? A faca não tinha sangue, não sei o quê. Não é gente formada, especialista em padrões de sangue. Isso, gente, há uma ciência que estuda essas coisas, tá? A gente não descobriu isso na internet, tá bom? Eu, quando fiz a minha formação como jornalista investigativo na Itália, tinha uma cadeira, uma professora, que ela era especialista em marcas de sangue deixadas em locais de crime. Ela só fazia isso. Ela viu uma marca de sangue na parede, ela sabia se o tiro tinha vindo por cima, por baixo, se era grosso calibre, se a bala tinha saído, se não tinha saído, se tinha pegado de raspão, só olhando a marca de sangue na parede. Tá? Então tem gente que sabe das coisas no mundo todo. Então não adianta a gente olhar as imagens e falar, não tem sangue, a faca, a orelha, não sei o quê. Gente, não sabemos. Por enquanto, como está sendo tratado, inclusive pela imprensa dos Estados Unidos, que é francamente anti-Trump. O New York Times, há uma semana, acabou de escrever um editorial falando que o Trump não pode ser eleito, claramente fazendo isso. O editorial fortíssimo. O New York Times está tratando como atentado, attempt assassination, né? Atentado. Então, assim, em sendo isso,
O que é que vai acontecer agora? Isso vai fortalecer a candidatura do Trump. A gente pode imaginar que, tudo bem, falta muito tempo para as eleições, são 5 meses pela frente e tal, mas, num primeiro momento, isso fortalece como fortaleceu o atentado ao Bolsonaro, como fortaleceu o atentado ao Trump, como fortaleceu o atentado ao Reagan em 81, esses atentados, porque eles colocam a pessoa no lugar de vítima, que é o que, de fato, a pessoa na cena do crime é. A gente, claro, pode discutir a questão armamentista dos Estados Unidos, eles alimentam essa sociedade, né? Não vamos muito longe, os democratas, para mais da metade, também estão alinhados com a República da Bala também, não tem santo do outro lado também, não é que os democratas não defendam isso, não é assim que a coisa funciona, é tudo muito mais complexo, né? É uma defesa grande na sociedade, principalmente na política dos Estados Unidos, em relação a essa República da Bala, que é os Estados Unidos. Agora, isso tem uma tendência a fortalecer o Trump, de fato. O que é que vai acontecer agora? Eu acho que nós teremos, nessa semana, já agora, uma definição em relação à candidatura do Biden. Ela já vinha caminhando, claudicante, né? Há uma dificuldade em convencê-lo. O problema agora é convencê-lo a se retirar ou encontrarem um modo de retirá-lo sem que pareça uma coisa muito humilhante ou que pareça um afastamento compulsório. O que está acontecendo na campanha do Trump agora é uma negociação para saber quando o Biden, quer dizer, quando o Biden vai sair. Não é se o Biden vai sair. Já há um convencimento das lideranças do partido, dos grandes financiadores, que já publicamente têm falado, das grandes estrelas de Hollywood, que historicamente apoiaram aí as campanhas anti-Trump nos Estados Unidos. Então, assim, já há um convencimento de que o candidato tem que ser trocado. Nesse cenário, que é um cenário diferente do cenário brasileiro, no cenário brasileiro você tinha o Bolsonaro, que era uma novidade, então a gente não sabia ainda, a sociedade brasileira no geral, o engodo que era aquela pessoa, né? Então você tinha um outro candidato que era o principal líder das pesquisas que estava preso, que era o Lula, o Haddad correndo por fora. Então aquilo fortaleceu a campanha do Bolsonaro, que já caminhava a passos largos para uma eleição. Isso é uma coisa. Agora, nos Estados Unidos, você trocando o Biden por outro candidato, você gera um outro fato novo para concorrer no mercado de notícias com o atentado. E aí, como jornalistas, né, Fabrício e Thiago, a gente sabe como as coisas funcionam. A notícia, ela tem um ciclo, né? Quando a gente vê uma coisa acontecer, a gente já tem um pouco mais de experiência, a gente viu esse negócio do Trump ontem à noite, a gente pensou, cara, isso aqui é um ciclo de notícias de um mês e meio, um ciclo longo de notícias, né? Às vezes a gente vê uma coisa que é um ciclo curto de notícias, um ciclo de 12 horas, 24 horas, 70 horas, uma semana, né? Então, isso é um ciclo longo de notícias. Se você muda o candidato nos Estados Unidos, e esse atentado é uma chance para que isso aconteça, inclusive para forçar essa mudança, você cria um outro grande ciclo de notícias. Não é uma coisa pequena, né? A mudança do candidato. O candidato vai ser apresentado. É tudo novo, vai ser apresentado para a sociedade, a imprensa vai ter 1 milhão de links. Quem é o substituto? Conheça aqui a vida dele. Vão recuperar vários vídeos antigos, vão recuperar polêmicas, vão recuperar passagens boas, passagens ruins. Então você cria uma massa de notícias, um grande ciclo de notícias que vai competir com o atentado. A tendência é que o atentado, por ter acontecido antes, fique velho primeiro. E que o ciclo de notícia dele entre em espiral decadente, como ciclo de notícia, do que a nova candidatura. Então, me parece inevitável que, a partir de agora, essa candidatura do Biden será trocada para continuar a campanha. Se isso não acontecer, olha, podemos todos estar errados aqui e ser uma questão inédita na história. Agora, o Trump vai ganhar essa eleição de lavada.